A você, 2. Uau! Que desafio, que alegria, que conquista. Vou compartilhar já no fim do nosso sermão da palavra um pouco sobre o livro. Mas hoje eu quero trazer uma palavra assim, esclarecedora. Eu quero trazer uma palavra de ensino. Sabe, eu quero trazer uma palavra simples, mas profunda. Porque vocês também vão aprender hoje que profundidade não quer dizer complexidade. As coisas mais profundas das Escrituras são simples. O problema é que muitas vezes não praticamos o simples profundo das Escrituras. Então hoje você vai receber ensino do alto. Uma palavra para trazer entendimento para o seu coração, para a sua mente. Para que você possa viver num novo nível. Para que você possa desfrutar e não somente conhecer sua verdadeira identidade. Um dos monumentos mais famosos do mundo, que eu já tive o prazer de visitar, ele levou praticamente 200 anos para ser finalizado. E adivinhe, depois de 200 anos de construção, ele não ficou perfeito. Eu estou falando da Torre de Pisa, na Itália. Se você não pôde ir lá, ela está bem aqui atrás, a imagem de mim. E não é ilusão de ótica, não é uma montagem. A Torre de Pisa é exatamente isso aí que você está vendo. Quando você vai chegando, você faz, meu Deus, como isso se sustenta? Pensa comigo que esse monumento demorou 200 anos para ser construído. E quando ficou pronto, ficou assim, torto. A história conta que a Torre de Pisa foi iniciada em 1173. Ela foi construída para abrigar sinos da catedral. E aí, depois de algum tempo, né, ela foi finalizada em 1370. Ela tem 55 metros de altura. Mas logo no começo da construção, quando ela ainda estava nos primeiros andares, alguém olhou de longe e percebeu que tinha algo errado. E disse, tem alguma coisa errada. Essa torre está ficando torta. Gente, imagina, um monumento da cidade, construída para segurar todos os sinos da catedral. Um monumento da arquitetura torto. Parecia um erro grosseiro, era algo que não podia passar de jeito nenhum. E aí começou uma longa saga. Pode voltar a tela, pode tirar a Torre de Pisa. Muito obrigada, porque pode ser que aí na imagem fique ruim. Obrigada. E aí começou uma longa jornada, uma longa tentativa de consertar a Torre de Pisa. Como foi que começou? Primeiro eles tentaram ampliar para o lado mais baixo. Aí a inclinação aumentou. Depois, em 1838, essa obra que estava sendo feita para consertar a Torre de Pisa atingiu um lençol freático, piorou ainda o que já estava ruim, inundou tudo e a situação ficou mais caótica ainda. E aí, em pleno século XX, Mussolini mandou fazer o quê? Mandou colocar cimento, concreto. Eu não sei vocês, mas eu também teria pensado nisso. Manda colocar cimento embaixo para ver se tem alguma coisa aí que sustente. E Mussolini mandou colocar cimento. Consertou? Não. Aconteceu alguma coisa? Mudou? Nada mudou. Só em 1990, presta bastante atenção, com a tecnologia super avançada, que foi possível fazer alguma coisa. Eles começaram com uma engenharia muito moderna, prenderam toda a torre com vários cabos de aço. E esses cabos de aço tinham uma distância de quase um quarteirão. Eles estavam ali suspensos com placas de chumbo que foram colocadas no lado oposto da inclinação, ou seja, para dar aquela puxada. Várias brocas poderosas. Enquanto isso acontecia, tiravam terra debaixo da base, do lado que tinha que tirar. E aí, quando todos esses cabos foram soltos, os pesos foram retirados, o próprio peso da Torre de Pisa foi se readaptando e a inclinação reduziu, gente, em meio grau. Meio grau. Eles fizeram uma engenharia gigantesca e a inclinação melhorou, mas só foi meio grau.
Parece pouco, não é? Continuou torta? Continuou. Mas aquilo que parecia muito pouco foi o suficiente para reabrir as visitas. E aí, em 2001, as visitas puderam ser reabertas. Percebe que não foram mudanças mirabolantes. Não foi o cimento que Mussolini tentou colocar na base. Foram mudanças pequenas, mas precisas, que foram feitas para que houvesse uma inclinação, que mesmo leve permitiu que a Torre de Pisa fosse aberta ao público. Eu não sei se você sabe, mas desde o início da construção dessa torre tão linda e especial que a gente viu aqui, tem aí um período de 8 séculos. Gente, é muito tempo. É muito tempo. 8 séculos de uma torre que está no mesmo lugar até hoje, como diz aqui no Nordeste, troncha, torta. 8 séculos. Agora, você quer o mais interessante de tudo? Nessa região da Itália, nesses 8 séculos, já tiveram 4 terremotos, abalos sísmicos fortíssimos. Esses 4 terremotos fortíssimos que aconteceram durante esse período de 8 séculos, derrubaram muitos prédios que eram considerados obras perfeitas, intactas, eretas, mas não derrubou a Torre de Pisa, que estava torta e que tinha 8 séculos. Aí os estudiosos foram tentar descobrir. E um estudioso da Universidade de Roma descobriu por quê. Porque o solo onde está a Torre de Pisa é tão macio que essa maciez fez a torre inclinar. Mas essa mesma maciez não permitiu a torre ruir quando os terremotos vieram, quando os abalos sísmicos vieram. Então você consegue parar comigo e perceber que aquilo que parecia o maior defeito da construção, na verdade, era o que mantinha aquela construção de pé. Vocês vão entender onde eu quero chegar. E calma, eu não estou prometendo que você vai chegar aqui, porque tem gente que está dizendo assim: estou sentindo que a pastora disse que não vai ter mais nenhuma inclinação na minha vida, que onde eu estou torto, o homenzinho torto vai sair. Não, eu não estou prometendo isso para você. Eu comecei com essa história porque eu acredito que essa é um viés muito honesto daquilo que eu quero ensinar para você hoje. Provavelmente todo mundo aqui chegou com uma versão em que se via um pouco torta, nem que fosse meio grau. E alguém tentou endireitar você. Alguém tentou fazer você ser de outro jeito, porque aquela sua versão meio torta não agradava, não era bonita aos olhos, não parecia uma arquitetura exuberante. E aí você pensa, meio grau somente, mas meio grau que me incomoda. Preste atenção. Eu não estou falando que você vai estar isenta de reformas. Não, muito pelo contrário. Não estou falando que seus erros devem ser ignorados, porque Deus me fez com uma torre de Pisa, inclinada para um lado. Não, não é isso que eu estou querendo ensinar para você. Muito pelo contrário. Vocês sabem que se tem alguém aqui que te ensina que se você pode e deve, se você pode, você deve melhorar. Toda hora eu fico aqui, mulher, nós estamos em uma eterna construção. Todos os dias nós estamos em reforma. Todos os dias nós estamos sendo ensinadas, corrigidas, até chegar ao padrão que Deus quer para a nossa vida. Mas o que é que eu preciso dizer? Que com algumas mudanças precisas, intencionais, no tempo certo, na hora certa, aí sim, quando a gente se adequar ao projeto do arquiteto e do engenheiro que desenhou a obra, a gente vai poder abrir para visitas. E talvez você esteja aqui pensando, pastora, tem muita coisa que precisa acontecer na minha vida para que eu seja uma obra em que as pessoas podem visitar. Pois bem, é para isso que você está aqui. Vira para a mulher que está do seu lado e fala, é para isso que você veio. Fala, é para isso que você está assistindo. Porque a gente veio aqui para melhorar, amém, minha gente? Porque nós queremos ser uma mulher melhor. E as escrituras, elas têm o fundamento, elas têm a base para nos ensinar a ser como o Pai desenhou, como o Pai quis originalmente. Então hoje eu quero compartilhar com vocês 3 princípios sobre identidade que são
fundamentais para quem deseja viver uma vida realmente transformada e uma vida que é uma construção sólida, firme em Deus. O primeiro princípio é: conheça bem a planta antes de iniciar a obra. Conheça bem a planta antes de iniciar a obra. Eu vou falar, experiência é um negócio que nada na vida dá a gente que não seja os nossos próprios erros, verdade ou não? Olha, a gente pode estudar, a gente pode ler, a gente pode assistir, a gente pode se encher de informação, mas a informação, ou seja, a sabedoria que vem da experiência, não vem dos livros. Quer ver? Eu tenho certeza que todo mundo aqui, em algum momento, errou em algo na sua vida, que para você errar nisso de novo é difícil, porque a experiência te deu uma habilidade excepcional. E se tem algo que a experiência me deu em erros, é isso: não querer construir algo correndo, sem examinar bem a planta, sem planejar bem, porque depois o preço fica mais caro. Fica ou não fica? Eu tinha um professor de direito tributário na faculdade que ele dizia assim para mim: quem paga mal, para todos os alunos, na verdade, mas eu guardei aquilo no coração. Ele dizia assim, ó: quem paga mal, paga 2 vezes. E ele dizia isso direto: quem paga mal, paga 2 vezes. Toda aula ele dizia isso. E é uma grande verdade. Quando você vai fazer uma construção, se você não dá o tempo adequado do planejamento, depois que sobe as paredes, o arrependimento é maior. Verdade ou não? Eu já tive reformas que eu fiz besteira. Eu não sei vocês. Vamos construir rápido, vamos construir rápido. E aí depois a gente pensa assim: rapaz, se eu tivesse tido mais tempo para avaliar melhor esse projeto, eu não tinha colocado esse banheiro aqui, não é? Eu não tinha feito desse jeito. Agora a gente está com esse prejuízo por causa disso. Por quê? Porque é um princípio: conheça bem a planta antes de iniciar a obra. E o que isso tem a ver com identidade, Thalita? Tem a ver. As escrituras têm um padrão. De Gênesis a Apocalipse, você vai ver que antes de qualquer tarefa, antes de qualquer missão, antes de qualquer missão de Deus, ele sempre declara quem aquela pessoa é para aquela pessoa. Porque identidade sempre precede função. Identidade sempre vem antes do desempenho. Quem você é sempre é antes do que você faz. E entender isso na nossa vida é uma questão estrutural. Ou a gente entende, ou lá na frente a gente se arrepende. Então hoje nós vamos entender, amém? A Bíblia fala em Gênesis capítulo 1, versículo 26, diz assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa... todo mundo já sabe decorado. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Mas deixa eu ensinar uma palavra muito importante aqui para você. Essa palavra imagem, no hebraico, é traduzida por tselem. Eu não sei falar muito bem, porque o português já é difícil. Imagina o hebraico e o grego. Mas a gente estuda. A gente busca o significado no original. E eu descobri um estudo de um teólogo chamado Richard Middleton, que ele rastreou o uso da palavra tselem, que é a palavra para imagem, no original, no contexto do Antigo Oriente. E olha que coisa incrível que ele descobriu. Ele descobriu que essa palavra, imagem, no original, era usada para identificar e descrever as estátuas dos reis que se colocavam nas praças públicas e nos territórios que o rei conquistava. Então o que acontecia? Um rei não poderia estar em todos os lugares. Então, à medida que ele conquistava alguns lugares, ele colocava ali uma estátua dele, na praça, na fronteira. Aquela estátua era o rei, gente? Não, não era o rei, era apenas uma representação do rei. Era uma representação da presença do rei, da autoridade do rei, do caráter do rei. Essa mesma palavra aqui é usada para imagem. Ou seja, essa palavra imagem traz para a gente uma significância extremamente importante. Porque a gente se esquece que quando Deus criou o homem à sua imagem, era como se Deus estivesse dizendo assim, você é a minha imagem aqui na terra. Você é a minha representação.
Então nós somos a representação de Deus aqui na terra. A gente existe para representar bem Deus. A gente existe para representar a presença de Deus, o caráter de Deus, os atributos de Deus. Então, se a gente está vivendo sem ser a representação adequada de Deus, nós não estamos vivendo a imagem de Deus aqui na terra. Nós somos convidadas a viver de uma maneira tão íntegra e num padrão tão de filhas de Deus, que nós estamos representando Deus aqui na terra. Então vira para a mulher que está do seu lado, e você, com essa cara de tensão que está, diga assim: você é uma representante. Fala: você é imagem de Deus. Você é um representante de Deus. Você entende como isso é forte? Olha bem para mim, é simples, mas é profundo. Porque a profundidade não está na complexidade, está naquilo que a gente é capaz de viver. Ou seja, todos nós que estamos aqui somos representantes de Deus aqui na terra. Olha só, tá engraçado de ver vocês aqui, porque a maioria está de rosa. Eu também estou de rosa, porque todos nós estamos na paleta do lançamento do livro. Que linda, obrigada a todas vocês. As que estão de outras cores, não tem problema nenhum, Jesus também ama. E tá bonita do mesmo jeito, tá bom? Mas ó, quando eu vi vocês todas de rosa, eu vou fazer uma propaganda sem querer fazer aqui, mas eu vou fazer. Eu me lembrei da Mary Kay. Porque ó, quem é representante da Mary Kay anda de quê? E algumas têm um carro rosa. Olha bem pra mim, quando a gente vê aquele carro rosa na rua, a gente já sabe que é o quê? Uma representante da Mary Kay. Então preste atenção, a gente é o carro rosa de Jesus aqui na terra. Você conseguiu entender agora? Veio até essa ideia aqui na minha cabeça. A gente é o carro rosa de Jesus. Onde a gente anda, as pessoas precisam dizer: eita, ela é uma representante de Deus aqui na terra. Se a gente não está se destacando como representante de Deus, alguma coisa errada está. Mas, mesmo que esteja, não tem problema. Para tudo tem conserto. Até para a morte Deus tem vida eterna. Hoje a gente conserta. Amém? E a gente vai aprender a sermos representantes de Deus aqui na terra. Eu quero que você pense agora num espelho. Gente, um espelho, ele não existe para chamar atenção para si próprio. O espelho existe para refletir a imagem de quem está diante dele. A partir do momento que aquela pessoa que está diante do espelho se afasta do espelho, ou o próprio espelho está longe de quem ele deveria refletir, ele perde o seu propósito, ele perde a sua função. Assim também é comigo e com você. A nossa função é refletir a Deus aqui na terra. Se a gente se afasta de Deus, a gente deixa de refletir quem Ele é. Mas quando a gente se aproxima de Deus, a gente se torna o quê? Imagem de Deus aqui na terra. Quanto mais próxima de Deus, mais a imagem de Deus é caracterizada na sua vida. Agora veja, quando você está longe de Deus, você deixa de ser imagem. E a sua imagem deixa de representar Deus, porque ela fica ofuscada pelo pecado. Então, nós precisamos entender isso com uma pureza no nosso coração, mas também com uma sensibilidade, um senso de responsabilidade altíssimo. É entender: ei, não dá para eu entender quem eu sou sem entender de quem eu sou imagem. Não dá para eu saber quem você é, Thalita, sem saber de quem eu sou a imagem, entende? Identidade não é você olhar para dentro de si. Identidade é você olhar para o Criador. Identidade é você olhar para quem você é imagem. Então tem gente que erroneamente diz assim: eu preciso me conhecer para eu ser a minha melhor versão de mim mesma. Não, gente. Nós precisamos conhecer o Criador para sermos a melhor versão da imagem que Ele quer que nós sejamos. Para que nós sejamos excelentes representantes de Deus aqui na terra. Para que a gente seja o carro rosa de Jesus. Para que onde a gente passar, passou uma representante de Deus aqui na terra. A gente existe para refletir a Cristo. A gente não existe para refletir o nosso ego. A gente não existe para refletir a nossa glória. Porque nem glória nós temos.
A gente não existe para refletir o nosso brilho, é o brilho de Cristo em nós. A gente existe para refletir a Cristo, a Jesus, porque essa é a nossa função como imagem de Deus. Imagem de Deus. Aí o texto diz: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Você entende que você é imagem, que você precisa refletir a Cristo. Mas agora eu quero seguir com você. E eu quero ir para Mateus capítulo 3. Esse é um momento que Jesus acaba de sair das águas do batismo. Então o Espírito desce sobre ele como pomba e o texto diz: este é o meu filho amado, em quem me agrado, em quem eu tenho prazer. Outras versões: em quem eu me comprazo, em quem eu tenho alegria. Presta bastante atenção, quando Deus fala essas palavras a respeito de Jesus, Jesus não tinha pregado um sermão sequer. Jesus não tinha curado uma pessoa sequer. Jesus não tinha feito nenhum milagre. Jesus não tinha confrontado os fariseus. Jesus não tinha tido uma retórica impecável. Não. Jesus não tinha feito absolutamente nada que fosse digno de se falar: olha só, eu me agrado do meu filho por tudo que ele faz. Então, quando Deus o Pai diz: esse é o meu filho em quem me agrado, ele estava dizendo em quem ele é, não no que ele faz. Então, a gente precisa subentender que, na verdade, a base do ministério de Cristo era quem ele era, não aquilo que ele fazia. E aí os comentaristas de Mateus dizem que essa voz de Deus, o Pai, a respeito de Jesus, ela ecoa de algumas passagens do Antigo Testamento. Mais precisamente, eu quero citar Salmo 2, versículo 7, e Isaías 42, versículo 1, onde se anuncia o rei ungido de Deus e onde se anuncia o servo do Senhor. Então, uma palavra do Antigo Testamento cumprindo-se em profecia no Novo Testamento. O Salmo capítulo 2, versículo 7 diz assim: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Isaías 42, versículo 1 diz assim: eis o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem tenho prazer. Porei sobre ele o meu espírito e ele trará justiça entre as nações. Então presta atenção, gente. O agrado de Deus sobre Jesus não era consequência do ministério de Jesus, era a base do ministério de Jesus. Então presta atenção, o agrado de Cristo não é a consequência daquilo que fazemos, é a base daquilo que fazemos. Deus não nos ama por aquilo que nós fazemos, Deus nos ama por aquilo que somos. E porque somos amadas, fazemos. É diferente, entende? A gente não faz para ser amada, a gente faz porque é amada. Só que nós precisamos entender essa verdade. A gente não está fazendo para conquistar o amor de Deus. A gente está fazendo porque o amor de Deus já nos conquistou. Porque Ele já nos amou sem qualquer merecimento. Isso não quer dizer que porque eu nasci especial. Estrela d'alva. Porque quando eu nasci eu era o bebê mais lindo do berçário. Ok, sua mãe pode achar isso. E de fato você pode até me provar se você mostrar todas as fotos do bebê. Acontece de pessoas nascerem lindas. Tem bebê que nasce com cara de joelho e tem outros que já nascem perfeitos. Verdade ou não? É. Mas você precisa entender que não é sobre aquilo que você faz, é sobre quem você é. Então Deus o Pai, no batismo de Jesus, disse assim: esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Antes dele curar enfermos, antes de expulsar demônios, antes de fazer qualquer coisa, Jesus estava dizendo que deixe claro, Deus estava dizendo que fique claro que eu tenho prazer nele, em quem ele é. Ele estava afirmando a identidade do Cristo. Logo depois disso, nós vamos para uma segunda cena. Mateus nos leva para Jesus. Aonde? Depois disso? No deserto. Ali é o momento que ele vai ser tentado pelo adversário. E olha o que Satanás fala. Ele diz assim, ó: se tu és o Cristo. Você entende que o diabo
vem logo em seguida tentar destruir aquilo que Deus disse a respeito dele? Que a primeira tentação foi destruir o senso de identidade de quem ele era. Deus disse: esse é o meu filho, é o meu filho, eu tenho prazer nele. Aí Mateus, a cena sai do batismo, vai para o deserto, Satanás faz: se tu és o filho de Deus. O que é que Satanás estava querendo implantar na mente dele? A dúvida. Fala comigo, a dúvida. Fala comigo de novo, a dúvida. Ele sabia que a dúvida poderia desestabilizar tudo que viria depois. E aí você me pergunta: mas Thalita, Jesus não cedeu à tentação de Satanás, porque Jesus foi disciplinado até o fim. Foi isso? Não. Não foi porque Jesus foi disciplinado até o fim. Não foi porque Jesus se segurou para não transformar em pão. Não foi nada disso. Foi porque Jesus fez a voz do Pai ser maior do que a voz de Satanás. Foi porque Jesus fez a declaração de Deus a respeito dele encontrar raízes profundas, de tal maneira que qualquer tentativa do diabo de obscurecer a verdade divina não desce em nada. E sabe qual é o maior problema da gente? O diabo, gente, o diabo nem criativo é. Ele nem muda tática. Ele faz a mesma coisa com a gente. Deus nos fala quem somos, nos traz verdades através da palavra de Deus. E aí o diabo vem para quê? Para distorcer. Deus diz: você é minha filha amada, em quem eu tenho prazer. Aí o diabo faz: se você é filha mesmo, ele tenta fazer você duvidar daquilo que Deus determinou. E eu quero que você preste atenção a esse ciclo. Primeiro vem a dúvida, depois a desestabilização, e aí vem o descrédito do que Deus diz. Quando o diabo consegue implementar na sua mente a dúvida, ele te desestabiliza, aí você começa a não acreditar mais no que Deus diz a seu respeito. E é tudo que ele quer. Tudo que o diabo quer é fazer a palavra de Deus não ter força na nossa vida. Você entende como é simples? Entende como é simples e ao mesmo tempo é profundo? Porque tudo que o diabo quer é fazer a nossa mente entrar numa narrativa de desempenho. O diabo quer que a gente crie essa narrativa de desempenho. Tem um estudioso de uma universidade que ele passou muitas décadas estudando o que significa identidade narrativa. E ele começou a ensinar e a provar que a grande maioria das pessoas, elas tomavam para si a sua própria identidade em retrospectiva de sua história, daquilo que disseram sobre ela, das experiências que ela teve na vida, daquilo que ela viveu, das escolhas que ela fez. Então, isso se torna uma identidade narrativa. Ela fica condicionada ao seu desempenho. E aí é que está o perigo. Por quê? Porque quando a sua identidade é a partir de uma história sobre o que você fez, e quando você não faz, ou quando você erra, o que é que acontece? Você precisa fazer uma revisão de desempenho. Quando sua identidade está baseada naquilo que você viveu, nas suas experiências e o que as outras pessoas falaram sobre você, quando a coisa fica ruim, você desacredita. E fica ou não fica? Fica. A mesma pessoa que hoje te aplaude, amanhã tá metendo pau em tu nas costas e tu nem sabe. Tem gente que diz: pastora, como você está linda. Amanhã vai ter alguém, ela tá meio apagada, né? Um rosa meio claro. Eu tô falando de uma forma leve, suave. Queria que todas as críticas fossem assim. Se fosse assim, eu dizia: pode ser verdade ou não. Mas você já percebeu que a gente não é unanimidade? Então nós precisamos ter muito cuidado, porque a Bíblia propõe exatamente o que a psicologia mostra pra gente como uma necessidade. A gente precisa ter uma identidade que ela existe antes de qualquer narrativa. Existe antes de qualquer história, e antes de qualquer história, ou de sucesso ou de fracasso que a nossa mente pode projetar. Então nós precisamos entender, eu preciso entender que Deus tem palavras ao meu respeito, mas o diabo vai tentar me fazer desacreditar. Eu sou imagem de Deus, eu sou representante de Deus, e eu preciso conhecer bem o projeto.
conhecer bem as Escrituras, para que eu consiga ser de fato a imagem que eu preciso ser. Uma pessoa que tenta construir um projeto sem a planta, ela vai ser bem sucedida? Não. Ela não sabe onde colocar o tijolo, ela não sabe onde colocar a ferragem. A planta é o guia. Então, gente, uma identidade construída pelo desempenho é uma construção sem projeto. Quando você tenta construir a sua identidade a partir do seu desempenho, é como se você tentasse construir uma identidade sem um projeto. E é por isso que é tão importante a gente voltar para o original. É simples, mas é profundo. É simples, mas é o que a gente precisa. A gente precisa voltar para o projeto. Qual foi o projeto de Deus para mim? Que eu fosse imagem dele, que eu fosse o carro rosa de Jesus aqui na terra, que eu seja uma boa representante dele. E para isso eu preciso conhecer o projeto. Mas eu também preciso, em segundo lugar, não pular a fundação. Por quê? Porque a fundação é parte importante depois do projeto. Porque a gente pensa assim, eu pego o projeto, eu vou construir. Não, tenha calma. Depois de uma obra pronta, quando as pessoas entram, o que é invisível aos olhos humanos é o mais importante da obra. E geralmente é o que a gente gasta mais dinheiro. A gente pensa que o dinheiro foi posto todo nessas paredes. Não, foi aqui de baixo. Foi o aterramento, foram as colunas, foram as vigas. Aquilo que tudo depois vai ficar escondido. E eu quero ler com você Tiago capítulo 1, versículo 23, do verso 24, que diz assim, ó: aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, fala comigo, não põe em prática. Sim, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. A gente começou com o espelho, a gente vai com o espelho até o fim. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar, sim ou não? Tiago diz, aquele que ouve a palavra, mas não coloca em prática, é como o quê? Um homem que se olha no espelho e depois de olhar para si mesmo, logo esquece a sua aparência. Presta atenção, Tiago está escrevendo aqui num contexto para uma comunidade cristã que conhecia a palavra. Não eram gente ignorante, não eram pessoas que não conheciam a palavra. O problema que ele diagnosticou aqui não era ignorância, era dissociação. Era alguém que ouvia, recebia, mas saía igual. Já viu que tem gente que é assim? Gente, tem gente que eu fico assim, meu Deus, você está falando com a pessoa, ela ouve, mas se depois você perguntar, o que foi que eu falei? Ela não sabe dizer. Ou, quando a pessoa termina de falar, ela sai e faz completamente diferente, porque ela não conseguiu compreender. Não é uma questão de ignorância, é uma questão de dissociação. E a metáfora que se usa aqui, ela é precisa demais para ser casual. Um espelho. Novamente, um espelho. Não sei se você sabe, mas no mundo do primeiro século, os espelhos não eram aquilo que a gente tem hoje na nossa casa. Todo mundo tem um espelho na sua casa, tem ou não tem? Tem. E geralmente os nossos espelhos são muito bons. Eles refletem praticamente 100% da realidade. Naquela época não era assim. Naquela época o espelho era parte de um objeto ou de bronze ou de cobre. Então um objeto muito polido que dava uma imagem, mas não era uma imagem pura. Não era uma imagem perfeita, era uma imagem distorcida. Porque o espelho que a gente tem hoje, eu não sei se você sabe, mas a gente fica assim, sabedoria do universo, quando a gente fica estudando para pregar. Eu descobri que o espelho é um vidro com uma folha de prata. Se tem alguém que trabalha com espelho e disser que é verdade, não é verdade, então foi a fonte que me disse que estava errado. Mas faz todo sentido, não? Um espelho com aquela folhinha assim, que faz a gente conseguir se enxergar. Pois bem, naquela época o espelho não era como hoje. A imagem existia, mas ela não era nítida, ela não era perfeita. Por isso que o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 13, ele diz assim, hoje vemos no espelho obscurecido. Por quê? Porque não dava a dimensão real, não refletia a imagem perfeita. Então o que Tiago está dizendo aqui? Ele está dizendo assim, ó, você olha para uma superfície que já não te dá uma imagem perfeita.
Você está olhando para um espelho que já não dá uma imagem perfeita. Aí você olha, não retém o que você viu e você se esquece. E aí o que é que acontece? A imprecisão do que você viu, somado ao fato de você ter esquecido, não faz você saber quem você é. O que Tiago estava dizendo assim era, você tem um espelho diante de você. Esse espelho não dá a imagem perfeita, porque não é um espelho 2026, é o espelho da sua casa? Não. Era um espelho que não dava uma imagem real. E além de não dar real, você se esquece. O fato de você não ver perfeito e se esquecer, você não consegue saber quem você é no espelho. É mais profundo. Você vai continuar comigo no raciocínio. Fica aqui que você vai entender. Então presta bastante atenção. O que Tiago descreve é algo muito perturbador. É como se a pessoa olhasse, visse, fosse embora e simplesmente esquecesse. Mas essa palavra de se esquecer no original não quer aquele esquecimento da gente, não, gente. Não é aquele esquecimento involuntário dos hormônios que estão deixando a gente burra. Ou só sou eu que estou ficando? Porque eu tenho percebido que a idade deixa a gente um pouco mais lenta. Doutora Thalita está aqui, ela pode me explicar esse fenômeno. Porque eu estou começando a perceber isso. Eu falo, gente, quando eu tinha 20 anos, o meu cérebro era uma máquina. Eu podia ler uma página inteira, eu decorava em pouco tempo. Com o tempo, o cérebro da gente vai ficando um pouco mais... Verdade ou não? O esquecimento aqui não é esse esquecimento da gente, não. Da perimenopausa, da menopausa, não que eu esteja. Mas eu já soube que dá. Verdade ou não? Vocês estão dizendo verdade, mas ninguém sabe, que aqui ninguém é médico. Mas eu acredito em vocês. Eu não estou falando do esquecimento, da vida agitada, da correria, que a gente tem tanta coisa na cabeça que a gente termina esquecendo. Não estou falando desse esquecimento. A palavra aqui usada no original é um ato de negligenciar ativamente. Presta atenção que vocês vão entender onde eu quero chegar. Tiago está dizendo aqui que esse esquecimento da pessoa que se olhou no espelho não foi acidental. Foi alguém que negligenciou ativamente. Ele deixou de lado aquilo que um dia ele recebeu. Não foi uma amnésia involuntária, foi um abandono. Então presta atenção. O que isso quer dizer, Thalita? Eu ainda não entendi. Eu vou desenhar para você. Tiago está dizendo que muitos... O problema de não saber quem são, de não compreender sua verdadeira identidade, não é falta de informação. Não é porque não tiveram acesso ao espelho. É porque tiveram acesso e abandonaram a presença. São as pessoas que tiveram acesso à revelação da palavra de Deus, mas saíram da frente do espelho. Então o espelho já não conseguia revelar a imagem. Então presta atenção, muitas pessoas são confusas a respeito de quem são de fato. Por quê? Porque substituíram o espelho de Deus pelo que o ambiente ao redor devolveu. Elas estão confusas sobre seu valor, sobre seu potencial, porque ao invés de se enxergar no espelho que Deus deu, que é a palavra de Deus, e isso vocês compreendem bem, elas começaram a se enxergar no espelho do ambiente. O que o ambiente disse para mim, o que aquela mulher falou a meu respeito, o que os meus erros falaram sobre mim, o que os meus fracassos falaram sobre mim, o que a minha performance falou sobre mim. Porque vamos falar uma coisa, ambiente também é imagem. Ambiente também é uma imagem. O seu erro é uma imagem para você, de quem você é. O que as palavras das pessoas dizem também é uma imagem para você. Sabe qual é o problema? A gente permanece muito tempo olhando para o espelho do ambiente e pouco tempo olhando o espelho da palavra de Deus. Por isso que a Bíblia fala que a gente precisa... Vou beber água. Todas as vezes que vocês baterem palma quando for uma parte bem boa, pode bater. É só o que eu preciso para beber um gole d'água. Porque às vezes eu estou falando tanto que eu não quero parar. Obrigada. Gente, é por isso que a palavra de Deus, ela pede para mim e para você que a gente pare. Olha bem para mim, que a gente contemple.
que a gente medite o suficiente para que o espelho da palavra de Deus, desça profundo. Para que o espelho da palavra de Deus seja muito maior do que qualquer espelho que o ambiente ao nosso redor fala. Tiago, quando ele está dizendo aqui, ele não diz assim, olha, a solução para tudo isso é você ouvir mais. Ele diz isso, aqui é que está o X da questão. Porque tem gente que diz assim, não estou entendendo nada. Porque eu leio a Bíblia todo dia, mas mesmo assim, ainda o que as pessoas falam me tira do sério. Eu leio a Bíblia. Eu sei que eu sou filha, que eu sou amada, que eu tenho um valor. Mas eu ainda vivo como alguém que tem que ficar provando o valor o tempo todo. Não tem gente que é assim? Ela tem informação. Ter a informação é diferente. Tem gente que tem informação da identidade. Eu sei que eu sou filha e que sou amada. Mas tem gente que sabe que é filha, que é amada, mas vive tentando provar o valor para o marido, para as amigas, no trabalho. Ela vive querendo agradar todo mundo para que as pessoas vejam valor nela, porque ela ainda não recebeu o amor de Deus e desfrutou o amor de Deus. Ela só conhece, ela só tem a informação. E é por isso que a gente precisa fazer o quê? Mergulhar no espelho da palavra de Deus. Contemplar, parar, pensar. E qual é a resposta depois disso tudo? Só isso? Não, a gente precisa praticar. Porque Tiago não diz assim, você precisa ouvir mais. Coloque no som do seu carro um podcast da Bíblia. E fique ouvindo 3 horas até entrar. Não é isso não, gente. Que vai fazer a gente conseguir desfrutar nossa verdadeira identidade. Não é isso. O texto diz o quê? A palavra no grego é poites, que significa fazedor. Aquele que pratica o que recebeu. Aquele que recebeu a revelação e pratica. A prática é o que ancora a imagem. Ou seja, é aquilo que impede a imagem. Presta atenção, vou falar de novo para você entender melhor. Eu vou desenhar. Você pegou a Bíblia. A Bíblia é o espelho da sua identidade. Você leu a Bíblia. Ela revela a imagem que você precisa ser. Sim ou não? Sim. Mas tem gente que conheceu, virou e esqueceu. E o que Tiago está dizendo assim pra gente? É que a gente não pode ser assim. A gente precisa ficar o tempo suficiente, não para esquecer, mas a gente precisa praticar. Volta pro texto. Ele diz assim, logo esquece a sua aparência porque não põe em prática. Isso significa o quê? Significa que eu preciso praticar a palavra de Deus. Porque os espelhos do mundo são bem mais barulhentos do que, muitas vezes, o espelho da palavra de Deus. Sabe por quê, gente? Porque tem feedback em tempo real. Vou explicar para você. Presta atenção. Toda hora tem uma imagem que alguém está mandando de volta para você. Você leu a Bíblia de manhã, você meditou, você está cheio da palavra. Você vai para o seu trabalho e encontra uma processada que ainda não leu os meus livros nenhum, não assistiu nunca nenhuma pregação, não fez nada. Aí o que é que ela faz? Ela manda uma imagem para você. Mas ela manda só ela? Não, gente. Tudo ao mesmo tempo, de forma rápida, 24 horas por dia, passando imagens para você. E aí você termina se esquecendo da imagem mais importante que você leu de manhã. Por quê? Porque você não praticou. Porque o que é que faz? É você praticar. Então a pergunta não é, você já se olhou pela palavra de Deus? A pergunta é, você ainda sabe quem você é ou você já se esqueceu? A pergunta não é, você já se olhou pela palavra de Deus hoje? Você já olhou e ainda sabe quem é ou você já se esqueceu? Porque não olhou com a prática que deveria olhar. Existe um conceito que os psicólogos chamam de conhecimento inerte. É aquele conhecimento em que você tem, você sabe explicar, mas você não consegue praticar. Não consegue traduzir em escolhas, em ações, no dia a dia. É aquele velho ditado que diz assim, faça o que eu falo. Exato, não faça o que eu vivo. Eu falei errado. Não é assim não, é isso mesmo, mas o conceito é esse. Mas a verborreia não é essa não. Mas tá bom, vocês me entenderam, o que importa é isso. Verdade ou não?
É aquela pessoa que ela sabe o que ela precisa fazer. Todo mundo aqui sabe que tem que cuidar da saúde. Sabe ou não sabe? Toquei o dedo na ferida. Se você é quase uma médica. Você sabe dizer os alimentos que precisa comer, onde estão as vitaminas. Sabe ou não sabe? Todo mundo sabe que miojo é cheio de conservantes, de aditivos químicos. Sabe ou não sabe? Aí você come o miojo, conhecimento inerte. É um conhecimento inerte. É um conhecimento que não vem para prática. Não opera nas decisões reais da vida. Está na cabeça, mas não chegou no coração. E aí nós precisamos fazer com que esse conhecimento chegue no nosso coração. Que a gente entenda que a gente é amado incondicionalmente por Deus, mas a que a gente viva praticando esse amor. Que a gente não fique correndo atrás de migalhas das pessoas. Tem mulher que vive correndo atrás de migalha de atenção dos outros. Eu falo, mulher, tu já é amada por Deus, para que tá feio. Não é? Para de querer ser o centro do universo. Aí eu sei que eu sou, não sabe. A pior pessoa que não conhece sua identidade é a que acha que conhece. Já viu que tem umas mulheres assim? Que assim, ela só é feliz se aquele grupo todo disser que ela é o máximo. Que ela é maravilhosa. Que vai bajular ela. Como você é melhor. Você é perfeito. No dia que alguém começa a não gostar dela, ela já fica. Ela vai fazer um montinho para que todas as bajuladoras convençam ela do contrário. Ou então derrubem ela. Gente, isso é o dorama da vida real. Por que eu estou falando isso? Porque ontem eu vi minha irmã assistindo um dorama. Veja, já peguei a ideia do dorama de ontem. Veio aqui na minha cabeça do nada. Era a história de uma menina que odiava outra menina. E aí ela fazia todos. Ela manipulava todos ao redor para destruir a menina que ela não gostava. Qualquer semelhança não é mera coincidência com a nossa vida. Por quê? Porque é uma pessoa que desconhece o verdadeiro valor. Então ela vive para receber o valor das outras pessoas. Olha só. Martin Lloyd-Jones, que foi um grande pregador e teólogo galês do século XX, ele disse algo tremendo. Ele disse assim, ó: toda infelicidade e instabilidade espiritual na vida cristã são frequentemente resultados do fracasso de perceber a grandeza do evangelho. Não é de saber, é de perceber. É de deixar que a realidade de Cristo chegue para a gente com o devido peso que deveria chegar. Então a gente precisa saber quem nós somos, não por causa do que Cristo fez, daquilo que a gente vai receber, mas para entender quem nós somos de fato e de verdade. Porque tem gente que diz assim, eu quero ser salvo só para eu ir para o céu. Rapaz, só para isso. Não, eu preciso aceitar Jesus só para eu não ir para o inferno. Não, é para você desfrutar da sua filiação aqui na terra. Então você precisa trazer para o seu coração as verdades de Deus. Você precisa fundamentar. Olha bem para mim, você precisa conhecer o plano do arquiteto. O plano está onde, gente? Não me decepciona não, gente. Ai, sangue de Cristo, agora eu fiquei com medo, eu estava quase indo embora. Depois dessa aula que eu dei para vocês, o plano original de Deus, o projeto arquitetônico da nossa vida está onde? A gente medita e estuda, porque a Bíblia é o quê? É o nosso espelho, pelo qual a gente vai refletir a imagem de Cristo. Então a gente conhece o plano, mas a gente fundamenta bem o terreno antes da construção. E como é que a gente fundamenta? Deixando as verdades da palavra de Deus entrarem no nosso coração com muito mais profundidade, muito mais força do que o que o ambiente ao redor nos fala, do que o que as pessoas nos dizem, do que o que os problemas nos dizem, do que o que a circunstância nos diz. Por quê? Porque a gente precisa entender que a nossa identidade precisa chegar num nível de convicção operante. Presta atenção. Martin Lloyd-Jones dizia isso. A nossa identidade precisa chegar num nível de convicção operante. Você não pode dizer assim, eu sou filha de Deus. Isso aí é pouco para você. Não. Você precisa ter uma convicção operante. Você tem, eu sou filha de Deus e ajo como uma filha de Deus. Não é assim, se encolher num lugar, ai, não era para eu estar aqui. Porque você se encolheu por causa do medo, da insegurança. Você não está desfrutando
da convicção operante de que você é filha de Deus. Que se Deus reservou aquele lugar para você, você pode estar naquele lugar. Entende que existe uma diferença de ter uma informação e ter uma convicção operante? É de agir como uma filha de Deus, de agir como alguém que tem uma identidade. Aí a gente fala do projeto, fala da base, fala da estrutura. E eu poderia falar de toda a construção, mas não dá mais tempo. E vocês vão me dar, eu não sei nem quanto tempo eu estou. Eu já perdi todo o meu tempo aqui. Eu estou toda perturbada aqui, misericórdia. Tá ali no relógio 27 graus. Para que eu quero saber os graus, minha gente? Eu quero saber as horas. Porque ninguém que me dá o meu tempo. Esse negócio de começar o culto na hora errada. Não é? Qual a hora que a gente começou? Foi 6, não foi? É 6, 7 para 7, 7 para 8. Eu faltei essa aula de matemática. Na lógica é 8. É, tá bom. Mas tá tranquilo. A gente vai chegar lá. Vou até beber um copo d'água. Aí tem gente que tá assim, pastora, cada palavra que você fala eu fico mais nervosa. Porque eu descobri que eu não estudei a planta. Não sabia nada do projeto. E segundo, não deixei a base e o fundamento ficar muito forte, não. Aí já construiu, pastora. Construiu foi tudo. Aí a construção, pastora, não deu bom. Tá igual a Torre de Pisa, assim, ó, tronchinha. Aí você disse, agora tem jeito para tudo, mulher. Calma, eu não disse a vocês que até para a morte Deus tem solução, é vida eterna? Oxi. O que é que você vai fazer agora? Tenha calma. Tenha calma. Agora você vai deixar o arquiteto restaurar o que precisa de reparo. É o terceiro princípio. Você vai deixar o arquiteto restaurar aquilo que precisa de reparo. Olhe. E se tem coisa que precisa de reparo é a nossa vida. Essa construção que somos nós. Eu acho que assim, as construções humanas, assim, esse prédio da igreja, se a gente fosse calcular, precisava de menos reparo do que a gente. Eu não sei vocês, mas misericórdia. Tem hora que eu digo, ó, a Torre de Pisa, ó, tá ali, tá? Ó, misericórdia. Trumbica, mas não cai, não é? Tem momentos que a gente tá assim. E aí eu quero ler com vocês Isaías capítulo 61, do verso 1 ao 3, que diz assim: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. E enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas. Fala comigo, coroa em vez de cinzas. Óleo de alegria. Fala comigo, óleo de alegria em vez de pranto. E um manto de louvor em vez de um espírito deprimido. Isso. Aí o texto continua e diz assim: eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Olha bem para mim, Jesus abre o ministério público dele com esse texto. Ele chega ali na sinagoga de Nazaré e ele recebe o rolo de Isaías. E aí ele abre exatamente nessa passagem. Ele lê essa passagem, quando ele termina ele diz: pronto, agora se cumpriu o que a Escritura, se cumpriu a Escritura diante de vocês. Jesus faz isso, é quase que uma inauguração. Ele não começou anunciando o seu poder, ele começou anunciando aquilo que ele faria. Cura para o coração partido, restauração. Gente, eu amo que Deus é o arquiteto mor, mas ele também é especialista não somente da planta, mas no reparo de quem precisa. E graças a Deus por isso. Porque tem gente que não quer consertar o erro do outro, já viu? Não quer consertar o erro que o outro cometeu. Glória a Deus que Deus não é esse tipo de pessoa. Deus, mesmo quando a gente comete as nossas falhas, Ele é capaz de fazer os reparos que sejam necessários. E aí eu quero te mostrar 3 trocas que Isaías fala aqui no texto. Cada uma delas revela o que Deus faz. E também revela o caminho da restauração para mim e para você. Que talvez está aí perdida. Meu Deus, como eu vou me restaurar? Tenha calma. Só tem 3 trocas que são necessárias para mim e para você. A primeira é cinzas por coroa.
No contexto do antigo Israel, se dizia que quem tinha cinzas na cabeça era um sinal de luto, de dor. Então ele colocava cinzas na sua cabeça para mostrar como ele estava internamente, o seu coração destruído. Aquelas cinzas eram um símbolo de destruição. Quando a palavra vem e diz que Deus troca cinzas por uma coroa, Ele está dizendo que Ele é capaz de trocar cinzas por um adorno, porque a palavra no original para coroa não é necessariamente uma coroa de um rei. É um ornamento, um turbante, um adereço de cabeça, uma decoração que distingue uma pessoa, que dá a ela destaque, que dá a ela brilho, que dá a ela um sinal visível de que aquela pessoa tem honra. Então Deus está dizendo assim, ó, eu sou capaz de pegar as cinzas que estão na sua cabeça, uma expressão visível da sua destruição, e te dar uma coroa no lugar, e te dar destaque, e te dar honra que mostra que você é uma pessoa digna de honra. Só Deus pode fazer isso. Só Deus pode pegar alguém que está completamente destruído, com cinzas na cabeça, representando como está a sua alma, como está completamente destruído, e Deus está dizendo assim, eu removo a cinza e no lugar eu coloco uma coroa de destaque, para que as pessoas possam ver que eu sou capaz. Eu sou capaz de restaurar aquilo que parecia que seria impossível de restaurar. Mas a pergunta para mim e para você hoje é, quais são as cinzas que a gente está carregando, que a gente ainda não entregou para Deus, para receber de volta uma coroa? Porque essa coroa vem de resultado de um encontro com Deus. Ele troca cinzas por coroa, depois ele troca pranto por óleo de alegria. E esse óleo de alegria aqui é uma imagem retirada das festas antigas de Israel. Sempre que se tinha um motivo de celebração, se tinha óleo de alegria. Então ele estava dizendo assim, se tem uma razão para celebrar, tem um óleo de alegria. O que é isso? Deus está dizendo que a gente deve calar o choro no momento do choro? Não, ele está dizendo assim, ó, vai ter um momento que você vai chorar, mas depois vai vir um momento que vai ter um óleo de alegria sobre você. E esse óleo de alegria vem depois que a gente chora. Porque se você ler o texto, ele diz assim, ó, os que choram em Sião. O óleo vem para quem chorou antes, porque antes veio o lamento. Então, gente, Deus não oferece óleo de alegria para quem está fingindo que não chorou. Olha, fingimento não cola com Deus não, tá, gente? Eu não sei se, assim, uma coisa tão elementar, né? Mas de vez em quando a gente tem que falar. Porque cola com muita gente. Tem gente que finge que é uma beleza. Tem gente que você olha, menina, que mulher de Deus. Aquilo ali é uma naja que só Jesus sabe. Tem gente que finge que eu nunca vi. E hoje, nós somos a sociedade do fingimento. Tem gente que é indisciplinada na hora do culto. Basta o fotógrafo chegar. Eu falo, criatura, tu estava nesse instante no celular, mexendo no WhatsApp. Porque toda pessoa que mexe no WhatsApp, no Instagram, ou qualquer outra coisa, na hora da palavra Senhor, o que é que faz? Fica a dica. Verdade ou não? É. Aí chega o fotógrafo. E no fim do culto, ainda vai na mídia. Eu queria aquela minha foto. E posta. Olhem para mim como eu sou consagrada. Finge. Gente, fingimento não cola com Deus não, tá? Não cola com Deus não. Então, mulher, vai verdadeira para Deus. Ele vai te dar um óleo de alegria quando tu chega verdadeira. Chora mesmo, chora. O que tem de chorar, chora. Porque vem o lamento e depois vem o óleo de alegria. É uma armadilha religiosa substituir o lamento pela fé. Porque tem gente que assim, o religioso diz assim, ó, não chore, o Senhor é a tua alegria, a tua força. A pessoa está passando a pior dor da vida. Vem a criatura enviada, sabe lá da onde, que eu não vou dizer o lugar, para dizer para você, não chore. Não, gente. Tem momentos que a gente vai chorar e depois do nosso lamento a gente vai receber óleo de alegria. Óleo de alegria.
Porque só Deus troca cinza por coroa, choro por óleo de alegria e, por fim, último lugar, espírito desanimado. Calma que eu não terminei não. Hoje eu estou empolgada. Espírito desanimado por manto de louvor. Aqui desanimado a palavra a ideia, olha bem. Gente, essa palavra é forte. É simples, mas é profunda. Porque o profundo não é complexo. Tem gente dizendo, foi complexo para mim, pastora. Foi não, mulher. Eu fiz tão direitinho, eu desenhei. Presta atenção. Olha o que significa a tradução do original dessa palavra desanimado. Significa, olha para aqui, algo apagado, escurecido, sem brilho. Tem gente que diz, sou eu, pastora, sou eu. Tem gente que está assim, apagado, escurecido, sem brilho. Uma imagem de uma chama que foi se reduzindo até apagar. Um espírito que perdeu a chama que tinha. Olha que coisa linda, gente. A Bíblia diz que Deus é capaz de trocar esse espírito dessa chama que está se apagando, perdendo o brilho, perdendo a força, e dar a essa pessoa um manto de louvor. Mas calma que eu vou explicar melhor o que significa isso. Mas pode glorificar. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Manto de louvor em Isaías aqui é uma roupa de cobertura. É um manto, o nome já diz, manto. O manto faz o quê? Ele envolve, ele cobre. Então a ideia é que o louvor não é apenas um estado emocional interno, não, gente. É algo que envolve a pessoa por fora, que muda ela também por fora. Entendeu? Então Deus disse assim, ó, tu tá sem brilho, apagada aqui, ó, te cubro com um manto de louvor que muda a sua feição. Muda quem você é por fora. Sabe por quê, gente? Por que eu me emociono? Porque só Deus pode fazer isso pra gente. Se você já chegou num lugar, e certamente você pode ter chegado, que nada faz isso por você. Você já esteve num lugar que um filho não traz de volta seu brilho, sua alegria. O marido não traz. Você pode ganhar o presente mais caro do mundo, você não traz. Tem momentos da nossa vida que a gente está tão desanimado, mas tão desanimado, que a única coisa que traz de volta o brilho é o manto que o Senhor nos envolve. A gente pode ganhar tudo do mundo, tudo que o mundo pode parecer que para muitos não volta. Mas Deus traz de volta. Não. Você deveria celebrar. Deus traz de volta. Deus traz de volta. Deus traz de volta a força. Deus traz de volta o ânimo. Deus traz de volta o brilho. Só Deus é capaz de levantar o desanimado, colocar sobre ele um manto de louvor, de tal maneira que o resultado é carvalhos de justiça. Carvalhos de justiça. Ele fala assim, o retrato da restauração. Gente, o retrato da restauração dos escombros que somos nós, sabe o que é? É a gente virar um carvalho de justiça. Mas eu não sei se você sabe, um carvalho não é uma árvore qualquer não. Não é não. Não. O carvalho, ele demora décadas, muitos anos para se tornar o que ele vai ser. Ele não é uma planta de crescimento rápido, que dá um fruto rápido. Mas ele é uma planta que se desenvolve de maneira tão profunda e tão estável que os ventos não derrubam. Os ventos não derrubam. Ele é um carvalho. Tenta comprar uma mesa de carvalho para tu ver quanto tu vai pagar. É uma fortuna. Deus está dizendo assim, ó, eu faço de você uma construção, mesmo que, bagunçou tudo. Não conheceu o projeto, não fez fundação, construiu tudo torto. Estava tudo feito à imagem do que as pessoas diziam. Estava tudo feito à imagem das suas frustrações, dos seus problemas. Eu sou capaz de reparar tudo. E quando eu troco cinzas por coroa, espírito angustiado por óleo de alegria, no fim, o resultado eu te dou o quê? Você se torna um carvalho de justiça. Sabe por que eu creio no Evangelho? Porque eu vivo o Evangelho. Sabe por que eu creio nessa palavra? Porque eu vivo essa palavra. Porque se você olhar para mim hoje,
você vai ver um carvalho que uma hora precisou de muito reparo. Eu já fui alguém que precisou de muita restauração na sua identidade. Muita. Porque durante muito tempo na minha vida, a imagem que a dor e o sofrimento fez em mim era a minha imagem. Eu achava que eu era aquilo. E o mundo vai tentar fazer isso comigo, com você. Gente, vocês conhecem meu testemunho, mas antes de apresentar você a você, eu preciso me apresentar a você. Se você ainda não sabe, hoje eu queria contar uma história peculiar, que quando eu estava escrevendo o livro, eu coloquei essa história no livro. Foi uma história que me marcou. Simples, uma coisa, mas que teve algo muito forte em mim. Quando eu era muito pequenininha, vocês sabem, quando eu tinha 3 anos, meu pai separou da minha mãe, abandonou a família. E eu cresci sem pai, sem a presença paterna. Não, eu não tive aquele pai que vai ver de 15 dias, não. Aquele pai que vê uma vez por mês, não. Eu tive um pai que não viu nunca mais. Eu não tive aquele pai que ligava só no dia do aniversário, que ia visitar uma vez no mês, uma vez a cada 2 meses, no final de semana dele. Eu não tive. Ele simplesmente foi embora. Ele simplesmente foi embora. E ali eu perdi a minha paternidade. Eu perdi o meu pai. Eu fui aquela criança criada sem pai, sentindo aquela necessidade de amor paterno, que todo mundo sente. Só que eu sempre fui uma criança muito animada. Sempre. Falante, misericórdia. Se hoje eu falo, quando eu era pequena eu falava mais do que eu falo hoje, gente, que a maturidade já acalma a gente. Imagina quando eu era criança, eu era insuportável. Eu era uma criança, eu falava até com a sombra, com as paredes. Eu falava, com um poste, eu conversava. Eu olho o passarinho, eu digo, meu Deus, é igualzinha Jesus. Conversa com todo mundo, eu era assim. E porque eu era assim, quando eu era pequena, minha mãe já me via desenrolada e me colocava para ajudar ela. Naquela época, era uma época que muito se ia ao banco. Porque hoje em dia a gente faz tudo no online. Mas naquela época você tinha que ir ao banco. Para pagar a conta era no banco, tudo era no banco. Aí você vinha, pegava aquele canhoto amarelo da Caixa Econômica. Já viu aquele canhoto amarelo? Você anotava aquele negócio todo. E banco tinha muita fila. Tinha ou não tinha? Muitas filas, filas intermináveis. Você chegava 1 hora, você só saía 4 horas depois. E aí minha mãe fazia o seguinte. Coitada, 5 filhos para criar. Ela tinha que dar os pulos dela. Ela me levava para o banco. Porque quando eu chegava no banco, acabou. Eu conhecia todo mundo. Eu era amiga do segurança do banco. Entendeu? Eu já fazia amizade com todo mundo. Eu conhecia o segurança, eu conhecia o caixa, eu conhecia a mulher que ajudava. Eu tinha amizade com todo mundo. Eu era tão amiga do povo do banco, que quando minha mãe chegava com os papéis dela do pagamento, a gerente fazia. Aí lá ia eu, Thalitinha, desse tamanho, 8 anos. 8 anos, eu era desenrolada, 7 anos, eu era da de Helena, eu fazia todos os pagamentos da minha mãe. Eu plenamente furava toda a fila aqui, ó. Toda a fila, plena, eu furava. Foi a gerente que me chamou. Quem era que ia parar uma criança de 7 anos? O povo até achava que eu estava brincando. E eu ia sempre no caixa da gerente, ela sempre me atendia na frente dos outros. Minha mãe se beneficiava e eu batia papo com ela. Ela era minha amiga. Eu achava que ela era de igual para igual. Porque crianças falantes têm disso, né? Elas acham. Tem 7 anos, elas conversam com a de 30 achando que é igual. Eu era assim. Aí eu era super amiga da mulher do banco, a gerente do banco. E era meu aniversário, minha mãe ia fazer uma festa para mim. Prontamente eu peguei um convite e disse assim, vou levar para a tia do banco. Achando que era de igual para igual. No dia, levei o convite para ela. Ó, tia, é o meu aniversário. Porque nessa época a gente chama todo mundo de tia. Meu aniversário e tal, para lá. Convidei ela para o aniversário. Dei o convite e fui embora. Eu, de coração, como uma criança, eu não imaginava que a gerente do banco ia para a festa de aniversário de uma criança de 8 anos. Mas o que foi que aconteceu? No dia do meu aniversário, o carro parou na frente da minha casa. Desceu a gerente do banco com um presente. Entrou com o meu bolo. Festejou comigo e foi embora. E aquele dia me marcou de forma profunda. Me marcou com muita alegria de pensar assim, a gerente do banco veio na minha festa de aniversário. Mas do mesmo jeito que me marcou com alegria, me marcou com tristeza. Porque eu pensei assim, por que a gerente de um banco é capaz de vir na minha festa e o meu pai não é capaz de fazer isso? Só quem já sofreu rejeição sabe que até em momentos de alegria,
a dor respinga. A dor vem, ela bate. E foi exatamente isso que aconteceu. Era uma perda muito difícil. E como vocês sabem, perdi o pai. E aí depois, meu tio, que era o irmão de minha mãe, se tornou como um pai pra gente. Meu tio Lauro. Um homem bom, um homem de Deus. Um homem temente ao Senhor. E ele era como um pai pra gente. E aí, pouco tempo depois, ele foi pra fazenda, pagar os trabalhadores, sentou numa rede para ler a Bíblia. Sentou com a Bíblia na mão. Pra gente pode parecer meio injusto, né? A gente dizia, Deus, por quê? Ele, por que desse jeito? E lendo a Bíblia, a pilastra caiu em cima dele, ele morreu de uma forma trágica. E aí eu perdi minha figura paterna pela segunda vez. Pela segunda vez. Foi uma dor, foi terrível. Foi difícil. E aí depois de alguns anos, quando eu já era maiorzinha, a minha mãe casou-se novamente. Nós éramos 5. Nós somos 5. 4 mulheres e um homem. Pastor Geraldo, Sara, Milka. Olha, ó, tudo ovelha do pastor Geraldo. E aí, ela casou-se, Lucas, meu padrasto. E ali foi uma figura de pai para mim também. Por mais que ele não fosse pai. Porque quem tem um padrasto, mesmo que ele seja legal, não é a mesma coisa. Eu não conseguia chamar ele de pai. Eu tinha vergonha. O máximo que eu conseguia era chamar ele de papi. Às vezes eu chamava ele de papi. Porque não era meu pai. Eu sabia que ele não era meu pai. E depois de alguns anos, mesmo ele tendo sido essa figura tão especial e tão importante na minha vida, ele foi acometido de um câncer terrível no pulmão. E ele sofreu muito. E eu estive do lado dele todos esses... Foi 2 anos e pouco, quase 3 anos, de muito sofrimento com a doença. E eu fiquei ali do lado dele, com minha mãe, cuidando dele. E depois desse tempo ele faleceu. Foi muito duro para mim também. Me lembro que eu passei a madrugada, eu não estava nem em Recife. Eu viajei de madrugada assim, desesperada, voltando. E ali foi minha terceira figura paterna que se foi. Você imagina, 3 vezes. E sabe qual é o maior problema de você perder uma figura paterna 3 vezes? É que você começa a acreditar que a paternidade não foi feita para você. Você começa a acreditar que você não é digna de ter um pai. E foi isso que eu comecei a acreditar. Eu comecei a acreditar que eu não era digna, que eu não tinha valor suficiente para ter um pai. Porque todos que chegavam iam embora. E aí, a minha vida continuou. Eu cresci, como vocês sabem. Me casei, fiz tudo certinho. Tentei ser aquela filha direitinha, boa, obediente. Casei no caminho do Senhor, casei com Arthur. Maravilhoso. E aí, fiquei grávida da minha primeira filha, como vocês já sabem. Do testemunho, a grande maioria, quem não sabe, está ouvindo aqui. E aí, com o nascimento, na hora que minha filha foi, né, que eu fui ter neném, que a minha bolsa estourou, eu descobri que ela tinha vários problemas, né, várias más formações congênitas. E depois de 3 meses numa UTI de um hospital, ouvindo os piores diagnósticos que uma mãe pode ouvir a respeito de um filho, ela também morreu. E foi uma 4ª perda para mim. E ali eu tive um encontro com a paternidade de Deus. Ali eu disse assim, olha Deus, o Senhor sabe, o Senhor me conhece. Eu fui criada por uma mãe que me ensinou a amar o Senhor sobre todas as coisas. Eu sei quem o Senhor é. Eu te conheço. E eu sei que eu sou filha, mas nessa hora eu não me sinto filha. Não me sinto. Eu não me sinto filha. Eu fui tão sincera para Deus. Eu disse, Deus, eu não entendo nada do que acontece comigo. Por que minha vida tem que ser assim? Por que tantas perdas? Por que tanto sofrimento? Será que ainda tem restauração para mim? Será que ainda tem uma hipótese de eu virar um carvalho de justiça? E ali eu fui abraçada pela paternidade de Deus. Ali o Senhor me encontrou. Ali eu entendi o verdadeiro significado do que é ser uma filha. De não simplesmente dizer, eu sou filha de Deus. Ali eu recebi de fato o amor de Deus. Eu precisava ter um encontro com o amor de Deus de uma forma que nada do que nenhuma outra pessoa fizesse iria suprir. Sabe qual é o problema da gente? A gente tenta encontrar nas pessoas e às vezes nas coisas aquilo que só Deus pode suprir na nossa vida. Depois de perder 3 vezes a paternidade, eu tentei uma 4ª vez. É quando você faz aquela projeção, você fica tentando achar numa figura masculina de autoridade alguém que te proteja, que seja pai, porque toda mulher, principalmente, ela quer essa figura de proteção que existe no pai. E eu tentei buscar só uma figura de proteção, gente. Eu não queria nada mais não. Eu só queria essa figura de proteção, de amor, de afirmação.
E às vezes a gente faz isso num líder. A gente coloca a expectativa numa pessoa, às vezes em outras pessoas. Eu fiz isso também. E sabe o que foi que eu recebi? Rejeição de novo. É a mais absurda, assim, a mais louca da história. Uma coisa assim que não se pode explicar. Porque Deus queria ter um encontro comigo. E eu tive esse encontro com Deus. Depois desse encontro com a paternidade de Deus, Ele começou a curar o que nem eu entendia que era uma ferida. Porque eu sempre fui tão segura. Apesar de tudo isso que eu estou contando para vocês, eu não estou falando para gerar comoção em vocês. Eu estou contando minha história. E apesar de tudo isso, eu sempre fui forte, tá? Ninguém dizia. Eu não era aquela, olha só minha história, eu sou pobre e órfã. Eu não. Nunca fui assim. Eu sempre fui alegre. Eu tinha certeza, mas tinha algo dentro de mim que Deus precisava revelar. Deus precisava revelar de fato que eu era filha. Ele precisava me fazer desfrutar ser filha. Porque eu estava o tempo todo querendo ganhar a paternidade de Deus pelo que eu fazia. Eu queria fazer tudo certo. Eu queria estudar, eu queria ter notas boas. Eu queria nunca dar uma aperreio para minha mãe. Eu queria ser a melhor filha que eu pudesse ser. Eu queria fazer muitas coisas para Deus. Foi quando Deus disse assim, Thalita, você já é. Você já é filha. O que você precisa? Fazer o conhecimento virar base, fundamento no seu coração. Você precisa fazer o espelho da palavra de Deus ser mais forte do que o espelho da dor. Tem gente, o seu espelho não sei qual foi. O meu foi o do sofrimento. Talvez o seu foi o das pessoas, dos problemas. O meu foi o do sofrimento. O sofrimento tentou me dar uma imagem de quem eu era, que só Deus podia mudar. E aí Deus mudou. E foi mudando. E cada dia um pouco mais. E cada momento mais uma revelação. E Ele foi me mostrando o que é ser filha. Ele foi dizendo assim, você até hoje não entendeu que você é filha. Só porque teu pai te deixou. Porque teu tio morreu, porque teu padrasto. Eu nunca deixei de ser seu pai. Eu sou seu pai. Eu sou o pai que nunca foi embora. Eu sou o pai que nunca te abandonou. Eu sou o pai que está aqui por você agora, Thalita. Nesse exato momento eu sou teu pai. E aí eu fui conhecendo meu pai. E cada dia um pouco mais. E aí eu fui buscando Deus Pai de uma forma diferente que eu buscava. Antes eu buscava como aquela filhinha assim, eu vou ler a Bíblia e fazer tudo certinho. Aquela criancinha boazinha. Não. Eu comecei a dizer assim, eu quero receber a revelação do meu Pai. Eu quero receber a revelação de quem eu sou. Eu quero sentir esse amor, eu quero desfrutar desse amor. Eu quero andar como alguém que sabe que é filha. Mas não quero só andar, eu quero tomar uma decisão como alguém que sabe que é filha. Eu quero falar como alguém que sabe que é filha. Eu quero trabalhar como alguém que sabe que é filha. Eu quero conquistar como alguém que sabe que é filha. Porque se você sofreu muito e foi muito abafada, você anda assim. Você tem medo até do sucesso. Mas quando você recebe a revelação de que você é filha, você começa a desfrutar da sua filiação. E aí eu vivi esse processo lindo de desfrutar da minha filiação. E eu disse, eita, eu bem que poderia ensinar isso, não é? E eu comecei a ensinar. E eu comecei a pegar a Bíblia e dizer assim, Deus me mostra. Em tudo que eu leio, me revela a identidade. Me revela tudo que eu preciso saber. Fala comigo. E parecia que era uma coisa. Toda história que eu ia lendo tinha uma pregação de identidade que fluía. E naquela época que eu comecei a ensinar sobre isso, não era isso que se ensinava para as mulheres, não. Era tipo assim, faça, 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 faça. Não era seja, não. Era faça. Faça tudo certo. Seja submissa. Não que fazer você esteja errado. A gente tem que fazer mesmo. Para de dar desculpa, viu? Se tu achando, pastora, disse que eu não vou lavar meus pratos. Eu te repreendo em nome de Jesus. Mas aí eu comecei a ensinar. E quanto mais eu ensinava, mais eu aprendia. E quanto mais eu aprendia, mais eu queria ensinar. E aí quanto mais eu ensinava, aí eu fui percebendo que muita gente também precisava aprender. E que muita gente também precisava sair da cadeia, da gaiola, das jaulas que elas estavam. E aí foi começando um processo de libertação. Em que muitas mulheres aprenderam que ser filha não é só uma informação. É algo que a gente precisa habitar. É algo que a gente precisa ser. A nossa verdadeira identidade em Cristo
Jesus. E aí nasceu meu primeiro livro, Deixe-me Apresentar Você, que foi fruto desses ensinamentos, de tudo isso que Deus ia me ensinando, cada sermão que Ele ia me dando. E só depois de 8 anos, vocês acreditam nisso? Eu não sei como foi que eu esperei tanto tempo. 8 anos, é isso mesmo. Depois de 8 anos que eu escrevi o 1, veio a ideia de escrever o 2. Não, eu não parei de escrever sobre identidade. Eu fiz o devocional Não Fico Aqui Sem. E muito do que eu escrevo tem. Mas depois de um tempo, até um amigo, um homem, ele disse: Thalita, escreve um 2, porque até eu quero ler o 2. Por que tu nunca escreveu o 2 do 1? Eu fiz: meu Deus, por que eu nunca escrevi o 2? E aí eu comecei nesse processo de colocar no Deixe-me Apresentar Você 2 mais um pouco daquilo que eu fui aprendendo. Fruto de alguém que viveu, que teve experiências, não somente com a vida, mas experiências com Deus. De alguém que entende que restauração é possível. De alguém que viveu restauração. Não, eu não sou aquela bonequinha Barbie, apesar de hoje estar parecendo. Não sou, não. Você pode olhar para mim assim hoje e pensar assim: olha, a pastora é uma Barbie. Nunca teve um problema na vida essa coitada. Olha que pele, olha o cabelo dela. Não. Eu tenho uma história muito marcada por dor e sofrimento, mas sobretudo por restauração. Deus me apresentou a mim mesma. E hoje eu vivo para apresentar outras pessoas a quem elas são de verdade. Você pode ficar em pé no seu lugar. Não sei se você chegou aqui com seu coração pensando assim: meu Deus, pastora, hoje eu me vejo cinzas. Hoje eu me vejo o espírito angustiado, pranto. Hoje eu me vejo fracasso, eu me vejo desânimo. Deus é capaz de restaurar aquilo que ninguém é capaz. Deus é capaz de fazer aquilo que ninguém é capaz de fazer. E se você veio aqui, você me ouviu esse tempo todinho, eu peço a você perdão, porque eu falei muito hoje. Mas era preciso, era necessário. Eu queria te dizer que isso é fundamental para mim e para você. Entender isso é fundamental. Confesso que nessa jornada de 8 anos ensinando sobre isso, fui muito atacada e criticada. Por pessoas que pensavam que falar sobre isso era vão, era fútil. Porque elas não tinham dimensão, elas achavam que era assim: olhe para as suas qualidades, encontre em você. Nunca foi sobre isso. Foi sobre olhar para o espelho verdadeiro, para que a partir disso tudo na nossa vida passe a funcionar. Quando você não sabe quem você é em Deus, vai ser difícil funcionar nas suas habilidades, na sua família, como esposa, como mãe, como filha, como irmã, como amiga, como colega de trabalho, como pastora. Quando você não tem certeza de que você é amada, qualquer crítica derruba você, coloca você no chão. Até os seus erros vão te derrubar, se você não souber que o amor de Deus é maior. E às vezes você precisa dar ouvidos e fazer a voz de Deus ser muito maior do que as vozes das outras pessoas. Então hoje eu quero que, se eu posso, que eu seja um instrumento da voz de Deus hoje para você aqui. Que você não escute a voz do medo. Que você não escute a voz da insegurança. Que você não escute a voz do fracasso. Que você não escute a voz dos problemas. Que você não escute a voz das frustrações. Que você não escute a voz das dores do caminho. Mas que você escute a voz de Deus. A voz que cura. A voz que restaura. Que troca cinzas e nos dá uma coroa no lugar. Troca um espírito angustiado e um pranto por óleo de alegria. Que troca o desânimo por um manto de louvor que te reveste de brilho. Feche seus olhos e comece a falar com seu pai. Essa é uma noite de encontro. Você veio aqui para ter um encontro com o seu pai. Do mesmo jeito que eu tive um encontro com meu pai. Numa noite fria, na pior noite da minha vida. Numa madrugada de janeiro. Quando a minha filha morreu.
quando nada mais fazia sentido para mim, naquele dia foi um encontro com meu pai. Foi naquele dia que eu disse: Senhor, eu quero ser filha. Mas eu não quero ser uma filha só de conhecimento. Eu quero ser uma filha que conhece e desfruta. O Pai está aqui hoje. O Pai está aqui hoje. Ele está aqui para te encontrar. Ele está aqui dizendo: filha, eu marquei um encontro com você, porque eu quero sedimentar no seu coração as minhas verdades muito mais forte e muito mais profunda do que as mentiras do diabo. Tudo que Deus disser a seu respeito, o maligno, o adversário, ele vai tentar distorcer. Ele vai tentar te fazer duvidar. Hoje você precisa se agarrar à voz do seu Pai. Então, se você pode aí no seu lugar, em pé, sentada, ajoelhada, eu não sei como você se sente mais à vontade. Eu quero que você peça a Deus para ter um encontro com o seu Pai. E diga: Senhor, eu quero te pedir perdão, Pai, quando entender a minha identidade foi apenas conhecimento. Foi apenas conhecimento. Mas eu não consegui desfrutar a minha verdadeira identidade. Eu não consegui viver como uma mulher livre. O tempo todo eu sou reclamona, eu reclamo, eu brigo. Eu estou o tempo todo buscando a atenção do meu marido. Ele não tem um momento de sossego. Tem mulheres aqui que o marido não tem um momento de paz. Tudo ela reclama deles. Por quê? Porque não teve um encontro com a sua identidade. Você acha que é o amor do seu marido que vai te satisfazer. Se você é essa mulher, Deus quer curar você hoje. Deus quer te abraçar como pai hoje. Seu marido não é seu pai. Se você é alguém que acha que precisa de valor sempre nas outras pessoas, Deus quer ter um encontro com você hoje, para te dizer: você é filha, amada, selada, herdeira, escolhida, separada. Desde o ventre materno eu sonhei com você. O Pai está aqui. O Pai está aqui. Comece a falar com Ele. Enquanto o louvor canta: Pai, Pai, eu quero que você sinta o amor e o abraço de Deus, o Pai. Eu quero que você tenha um encontro com a sua verdadeira identidade aqui. Eu quero que você comece a lembrar de histórias como eu lembrei. Como eu lembrei daquela mulher do banco. Algo que era para ser uma alegria, para mim foi uma tristeza. Eu quero que você comece aí no seu lugar a dizer: Senhor, eu andei errante muito tempo. Eu não consegui enxergar. Mas hoje, Deus, me faz receber. Me faz receber minha filiação. Me faz me apropriar das suas verdades. Meus problemas transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite. Deixa o Pai te tocar. Não, você não precisa se desesperar. Você não precisa gritar. O encontro com o Pai às vezes é silencioso. O encontro com o Pai às vezes é só um toque. Mas Ele está aqui. Oh, Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está tocando você. Deixe ser tocada. Deixe ser curada. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. Comece a falar. Comece a falar. Comece a expor sua cinza. E diga: troca minha cinza, Senhor. Me dá uma coroa. Eu quero coroa ao invés de cinzas. Onde estou? Oh, tira esse desânimo. Me reveste com o manto de louvor. Te amo, meu Pai. Diga isso. E eu dependo desse amor. E sem ti eu sei que morro. Me enxergou. Diga isso, me enxergou. Ah, se você foi encontrada, diga isso: eu fui encontrada, eu fui achada. Transforma, Senhor. Transforma o luto. Oh, transforma cinzas. Troca cinzas. Troca cinzas por coroa hoje, Senhor. Um manto de alegria, um óleo de
nesse lugar agora, Senhor. Onde está você? Despertamos o momento. Te amo, meu papai. Seja curada agora. Seja curada agora na sua identidade. E eu dependo desse amor. E sem ti eu sei que morro. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por essa palavra. Tua palavra é o espelho que nós precisamos para enxergar quem nós somos e para que fomos criadas. Nos ajude a enxergar na palavra aquilo que precisamos ver, quem somos e o nosso propósito. Nos perdoe, Senhor, quando os nossos olhos contemplaram demais os problemas, as dores, as aflições, as frustrações, as circunstâncias, e não nos deixaram ver a nossa verdadeira identidade. Que a partir de hoje nós possamos mergulhar ainda mais profundo em quem somos através de Ti, para vivermos com alegria, para vivermos com paz, para vivermos a plenitude de quem sabe quem é em Cristo. Levante aqui mulheres que serão restauradas, reparadas, dia após dia, dia após dia, semana após semana, ano após ano, até se tornar uma construção pronta para visita, porque foi encontrada pelo arquiteto original. Nós te oramos, Senhor, e nós te agradecemos.